Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, quando aparecer, acompanhe comigo no PowerPoint. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, aqui a tradução também é todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por intermédio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Talvez você já tenha lido esse texto, e o apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, ele faz esta analogia, essa comparação do primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. A comparação, o pecado, a morte, porque um pecou, todos pecaram, todos estão mortos sem Jesus, mas assim também porque Jesus Cristo obedeceu, muitos na verdade se tornarão justos, aqueles que crerem. Então ele faz essa comparação, e aí sempre ele fala muito mais, para mostrar que a obra de Adão, que é o pecado, e a obra de Jesus, elas não estão equivalentes. Ou seja, é muito mais o que o Senhor fez. Nós vamos ver isso aqui de maneira poderosa. Por que nosso Deus é um Deus de muito mais? Primeiro, Ele alimentou uma grande multidão. 2 vezes Ele fez isso. Uma tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, lá em João capítulo 6.
E nós vemos que ainda sobraram 12 cestos cheios, ou seja, o Senhor trouxe abundância para eles e muito mais. Nós vemos também quando o Senhor transformou a água em vinho, enchendo 6 talhas, que era muito mais do que eles precisavam na festa. Era abundante, era poderoso. Ele também é o Deus da pescaria, que pegou tanto peixe que o barco de Pedro e dos seus amigos, dos seus vizinhos lá de pesca, quase afundaram, porque a pescaria foi abundante. Lá em João capítulo 21, quando Pedro decide pescar, ou seja, voltar a fazer o que fazia antes no mundo. Deus não chamou ele para ser mais pescadores de homens. E ele, desanimado, decidiu voltar a pescar. Não apanhou nada, não pegou nada. Mas o Senhor manda ele lançar as redes do lado direito do barco. E ele então pescou 153 grandes peixes. É um Deus de muito mais. Para alimentar 12 discípulos, 153 grandes peixes é um Deus de abundância, não é verdade? Poderia ser 12, um para cada um. Cada um ficasse com um peixe grande, mataria a sua fome. Não, mas foi 153. E é tão maravilhoso que Jesus já tinha preparado dele lá na praia. Já tinha pão e peixe sobre as brasas, né, para que eles não comessem do que eles pescaram, mostrando que o Senhor já tinha provisão para eles antes mesmo de qualquer coisa. É um Deus que diz que nosso cálice transborda. É um Deus que não dá apenas o suficiente, mas Ele dá muito mais. Ele diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Ele é o Deus da boa medida, recalcada e transbordante. Aleluia! Ele é o Deus que nos dá de uma maneira abundante, de acordo com a riqueza dEle. Então creia que Ele não nos responde somente naquilo que pedimos, mas Ele excede na sua graça, na sua bondade. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você entende o que a palavra de Deus diz a respeito dEle mesmo, mais nós seremos capazes de receber. Algo que eu fico pensando, lá em João capítulo 6, inclusive depois dessa grande multiplicação de pães e peixes, aquela multidão, elas resolvem entrar nos barcos e ir em busca de Jesus. Então, quando eles encontram o Senhor, eles perguntam: mestre, quando chegaste aqui? E o Senhor fala para eles assim, diretamente: vós me buscais? Olha, vocês estão me buscando, não é por causa dos milagres que vocês têm visto, mas é por causa do pão que vocês comeram. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelaquela que traz a vida eterna. E aí nós vemos um diálogo daquela multidão com Jesus. Aquela multidão veio apenas buscar pão de novo, pão natural, que encontra, né, nas esquinas, peixes que se encontram no mercado. Eles queriam apenas aquilo que era tão básico, ou seja, uma bênção apenas. Deus é um Deus de bênçãos, mas ele queria apenas uma bênção, buscar uma porção apenas de Jesus e ir embora para casa. Um pão e um peixe que não duraria mais que um dia. Enquanto Jesus, Ele mesmo, era o pão da vida que queria entregar para aquelas pessoas. Jesus, Ele ficou triste. Houve um pesar no seu coração, porque Ele viu a tristeza daquela multidão. Ele viu o vazio, a vida terrível que eles viviam, uma vida triste, uma vida cansada, uma vida sobrecarregada. Só que eles não perceberam que Jesus era a solução para eles. Eles perderam a maior oportunidade que eles tiveram, porque eles não reconheceram quem era Jesus.
o que Jesus tinha para dar para eles. Por isso que ele afirmou várias vezes: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome. E as pessoas pensaram, Moisés nos deu do maná do céu, mas Jesus fala: se você comer deste pão, voltará a ter fome, mas a comida que eu tenho para dar, ela é eterna. E aquele que beber de mim, nunca mais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas eles não tinham capacidade de entender o que Jesus poderia dar para eles naquela noite, naquele dia, na verdade. Sabe, irmãos, nós ofendemos, desagradamos a Deus quando nós não recebemos dele, pela graça, o que ele tem para nos dar. É um insulto quando você recusa um grande presente. É um insulto também quando você tenta retribuir aquele presente que você ganhou. Você tenta pagar por ele um grande presente. Então todas as bênçãos de Deus, ela é pela graça, mediante a fé. E quando nós não recebemos, nós continuamos passarmos por problemas. Continuamos desanimados, vivendo aquém das promessas. Continuamos cheios de aflição, dúvidas, ansiedade, passando por problemas. Quando eu falo de bênçãos, não estou me referindo apenas coisas materiais ou dinheiro. Estou referindo a uma vida próspera, uma alma em paz, uma mente sóbria, cheia do Espírito, alguém íntimo ao Senhor, que recebe o chamado, os planos, os propósitos de Deus, que anda com Deus, cumprindo a sua vontade, que está debaixo do seu propósito, que é obediente, capaz de ouvir a voz do Senhor diariamente e continuar caminhando segundo a palavra que Ele nos deu. Isso é uma vida abundante, plena, satisfatória. Muda completamente a nossa vida. Então, tem pessoas que têm o pão na mesa diariamente, mas ele não come do pão da vida, recusa ler a palavra, recusa a intimidade diariamente através da oração. Por isso, vive uma vida com a alma inquieta, com uma alma perturbada. Enxerga todas as coisas como o ímpio enxerga, de uma maneira comum, natural. Ou seja, está igual aquelas pessoas que foi buscar apenas o pão e o peixe. Deus tem cura para nós, Ele é a nossa cura, Ele é a provisão, Ele traz a provisão financeira, tudo que nós precisamos e muito mais. Mas Ele quer que nós alimentemos dEle, que temos uma vida cheia dEle, desfrutamos de um nível mais profundo, recebendo tudo que Ele tem para nós, apropriando-se da cruz. Por isso, Romanos 5,8 já fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Primeiro, o Senhor, Ele tem amor para você de uma maneira abundante. Primeiro, muito mais, que Ele diz assim: se o Senhor amou você quando você era pecador, se o Senhor nos amou quando estávamos imergidos no pecado, vivendo uma vida longe dEle, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Este éramos nós. Ninguém estava clamando pelo Senhor. Todos estavam longe de Deus, vivendo uma vida completamente contrária à sua palavra, ofendendo o caráter e a santidade do Senhor. Estávamos perdidos, sem Deus no mundo. Se Ele nos amou nesse estado, Ele diz assim: logo, muito mais agora. Ou seja, se o Senhor foi capaz, o Senhor te amou do jeito que nós estávamos, muito mais agora,
a obra de Jesus nas nossas vidas, ela foi poderosa, amém? Então olha o que o texto diz: Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Quando você fala para sua esposa que você a ama, fala para os seus filhos que você o ama, você também prova este amor. Prova com um amor, ele é sacrificial, não é assim? Nós vemos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O amor, ele é sacrificial. Quantas vezes a mãe sacrifica noites de sono porque ama o seu filho? Quantas vezes a mãe tira dela mesma para dar para o seu filho porque o ama? A mãe está constantemente provando o filho que ele o ama. Não apenas diz para ele que a mamãe te ama, o papai te ama, mas está provando isso. Provando com atos, com sacrifício, com renúncia, com entrega. Não é assim? Não é assim, mães, avós, aleluia? Então Deus, Ele provou o seu amor. Provou como? Na cruz. Mas Deus veio para nos livrar, como diz a palavra. Muitos pensam que a cruz é para nos livrar do inferno. Que a cruz é para nos livrar da doença, da enfermidade. Também. Mas a cruz, ela veio para nos livrar da ira de Deus. Se você for olhar, ser correto mesmo, biblicamente, o Senhor veio para nos livrar da ira de Deus. Nós estamos no tempo da aceitação. Quando Jesus foi ler Isaías, lá no templo, né, na sinagoga, ele diz assim: porque o Espírito do Senhor me ungiu, amém? Para pregar boas novas, a pregoar, aí fala libertar os cativos, e ele termina falando para pregoar o ano aceitável do Senhor, e ele fecha a Bíblia naquele momento e não termina a frase, e não termina o dia da vingança do nosso Deus, porque ele fechou dizendo: até aqui é o ano aceitável do Senhor. Até aqui é um ano aceitável do Senhor. A ira de Deus não está se manifestando como alguns pensam. A consequência do pecado está acontecendo. Nós vemos que as calamidades, natureza, desastre, tudo isso não é a ira de Deus ainda. A ira de Deus virá. Ela ainda virá. Vai chegar o tempo da ira de Deus. Mas o que é maravilhoso é porque Deus, Ele é um Deus justo. Então nós tínhamos crimes, pecados, havia escritos de dívidas contra nós. E Deus, por ser um Deus santo, não pode relacionar com o homem no estado que está, ou estávamos. E aí Deus então prova o seu amor conosco, de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz assim: agora, muito mais agora, o Senhor nos ama, sendo nós justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus, ela ia vir sobre todos nós. Todos nós éramos alvos da ira de Deus, porque um Deus que Ele é justo, um juiz justo, não poderia deixar de condenar e punir um pecado. Todo o salário do pecado é a morte. Então, o inferno é a ira de Deus sendo manifesta sobre os homens que estão sem Cristo. Este é o inferno. As pessoas pensam assim, que o diabo, ele é o chefe do inferno, que estará punindo as pessoas que estão longe de Deus, que estão no pecado, que não se converteram. Mas o inferno foi feito para ele, ou seja, ele que irá sofrer o maior dano. O primeiro a ser punido é Satanás e seus anjos. O Senhor livrou você da ira dele. Se o único que podia fazer isso era Ele mesmo.
Isso é algo incrível, impactante. Não tinha outra maneira de sermos salvos, mas Deus resolveu se encarnar como um homem. Jesus é Deus, veio em carne. E a ira de Deus veio sobre Jesus na cruz. Ele foi maldito no madeiro, para que hoje você não recebesse mais dessa ira. Por isso Deus não fica irado com você. Deus corrige sim o filho que o ama. Ele diz também, não desmaieis quando sofrer a correção do Senhor. O Senhor corrige o filho que o ama. Amém, queridos? Mas não é com ira. E a correção de Deus não é trazendo doença. Deus não corrige trazendo maldição, doença, problemas, miséria. Não é. Isso é consequência do pecado. Isso é a obra do pecado que ainda fica tentando invadir, persuadir, atormentar nossa alma. Mas nós temos o sangue de Jesus que nos livra de toda enfermidade, miséria e medo. Amém? Então creia nisso, que o Senhor não morreu por pessoas boas. Ele morreu por nós. Nós éramos o pior dos pecadores. Então creia que este é o amor dele por você. O Senhor ama você no máximo, muito mais agora, como diz a palavra. Muito mais agora, sendo justificado. Ou seja, se por um milagre você cometeu um crime, alguém roubou, ele é ladrão. Amém? Quem rouba é ladrão. É muito claro e objetivo. E aí, não sei por algum motivo, o juiz o perdoa e fala, você não vai para a cadeia. Hoje, infelizmente, acontece muito isso, não é verdade? Ele está livre, mas ele continua sendo alguém que roubou algo e com o nome ladrão, não é verdade? Está perdoado, mas roubou, é ladrão. Agora, a justificação é algo maravilhoso, por quê? Ele fala que nós somos justificados. Porque nós pecamos, vivíamos uma vida de pecados, e ainda continuamos a pecar, infelizmente, por causa dessa carne que não saiu ainda, não foi resolvida. E aí, se o perdão fosse apenas o perdão, seria algo bom, mas não seria uma obra completa, porque seríamos ainda pessoas perdoadas, mas teríamos passado. Tudo que nós fizemos no passado continuaria a falar sobre nós. Mas quando você crê em Jesus, entrega a sua vida a Ele, você não tem mais passado, porque nós morremos com Cristo e nos ressuscitamos com Ele em uma nova criatura. Aleluia. É igual uma criança que acabou de nascer, igual o Heitor que acabou de nascer. Nasceu no dia 16 de agosto, aleluia, deste ano. Não tem passado, não existe passado, é só futuro. Quando você entregou a sua vida a Jesus, não tem mais passado, não importa o que você fez, não existe mais, porque você morreu com Ele e ressuscitou com Ele, amém, queridos? Então você está debaixo do perdão do Senhor. Os nossos pecados, Ele traz consequências, sim, Ele traz tormentos, Ele destrói, isso é um fato, mas você está perdoado, e dos seus pecados o Senhor não lembrará mais, amém? Glória a Deus. Então Deus, Ele é mais glorificado na obra da redenção do que na obra da criação. Na criação, Deus descansou, diz Ele, no 7º dia. Mas com a queda do homem, Deus teve que trabalhar. Jesus disse, meu Pai trabalha, e por isso eu também trabalho. Mas na obra da redenção de Jesus, Deus descansou para sempre, por causa de uma única oferta. O Senhor está assentado com Deus, à destra de Deus, assentado,
descansando, porque ele diz: está consumado, a obra foi completa. Então tudo foi consumado, tudo que o Senhor, tudo na nossa vida foi consumado. O Senhor já nos deu todas as coisas juntamente com Ele, amém? Você recebeu toda a cura, toda a alegria, provisão, sabedoria, unção. Está tudo disponível em Cristo Jesus. À medida que você relaciona com Ele e lê a sua palavra, cresce em fé, você vai desfrutando daquilo que Ele já te deu. Vai começar a se tornar realidade na sua vida. Então, Deus não é um Deus que vai fazer as coisas, Ele já fez. Amém? Ele já fez. Então creia. Por que nós oramos? Para tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Amém? Para apropriar das bênçãos que Ele nos deu. Então creia nisso. O Senhor já fez a cura, o milagre, a salvação na sua família. Ele diz que você e a sua casa servirá ao Senhor. Então Ele já fez na cruz. Você agora ora, creia para que isso se cumpra, para que isso se aproprie na sua vida. Amém, meu querido? Segundo, Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que poderoso isso. A reconciliação. A Bíblia não disse que o Senhor que se reconciliou conosco. Nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus. Todos nós estávamos desgarrados. Não éramos povo do Senhor. Não éramos filhos de Deus. Éramos aqueles que estavam condenados à morte eterna. Não havia outra forma de nos relacionarmos com Deus. Mas assim, por causa de Jesus, somos reconciliados. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Suponhamos que o Ademar deve o Odaí R$1.000. Vou colocar aí R$10.000. Amém? E aí, o Ademar não tem como pagar essa dívida. O Odaí, ele é muito rico, aleluia. Não faz diferença para ele. Mas o Ademar não tem mais relacionamento com Deus por causa de uma dívida. Essa dívida impedia a amizade dos dois. Assim também nós tínhamos uma dívida com Deus. Deus continua sendo Deus santo, poderoso. Deus continua sendo um ser, né? Deus continua sendo aquele que tem toda a satisfação nele mesmo, na sua eternidade, pleno. Não precisava de ninguém e de nada. Mas Ele, com a sua graça, resolveu nos chamar para fazer parte de uma obra que é dele. E ainda nos capacita para isso. Nos dá ferramentas, e no final nos elogia e nos dá uma recompensa. Olha que graça. Então nós éramos devedores de Deus, inimigos de Deus. Amém? Amém? Deus não era nosso inimigo, mas nós éramos inimigos dele, estávamos longe dele, não tinha outra forma de nos aproximarmos, porque a natureza era distinta, era diferente. A nossa natureza caída com a dele, que é santa. É como a água e o óleo não podia misturar. Mas aí, os dois estavam então com uma dívida longe um do outro, sem conversar. E aí agora porque eu amo, né, porque eu amo o Ademar, e quero ver o Ademar de volta a ter relacionamento com o Odaí, eu vou lá e pago a dívida do Ademar. Eu chego para o Odaí e falo: Odaí, a dívida do Ademar está paga. Ele não deve mais nada. Só que aí eu pago essa dívida com o Odaí e por algum motivo eu me ausento. Eu vou para longe, não tem como comunicar, eu dou um recado.
Eu dou um recado, né, para o Lucas. Falo, Lucas, avisa o Ademar que não precisa mais de ficar fugindo do Odaí, dando a volta no quarteirão, né, virando o rosto quando ele passa, porque a dívida dele está paga. Aí o Lucas, ele esquece de falar para o Ademar. A dívida dele está paga, mas o Ademar continua fugindo do Odaí. Sabe o que significa isso? Jesus veio para pagar a nossa dívida. Nós estávamos devendo. Jesus pagou nossa dívida na cruz. Aleluia! Só que enquanto eu não sei disso, eu não me aproprio, eu não tenho fé. Aí eu fico fugindo de Deus. Por causa da condenação e acusação. E aí nós somos aqueles que deveríamos falar para as pessoas, olha, a sua dívida está paga. Jesus pagou a sua dívida na cruz. Para de fugir de Deus. Isso chama evangelismo. Jesus pagou a dívida das pessoas na cruz. Só que elas não sabem ainda. Tem pessoa que precisa de alguém para falar as boas novas. Qual que é o evangelho? É boa notícia. Qual é a boa notícia? Tem perdão para você. A sua dívida está paga. Os seus pecados estão pagos. Amém? Para trazer reconciliação. É assim que as pessoas se reconciliam. Elas têm conhecimento da sua dívida. Primeiro, ela sabe que está devendo. Ela sabe da sua vida de pecado. Ela sabe que ela é inimiga de Deus. É por isso que a lei veio primeiro. Porque se não tivesse lei, ninguém saberia que estava devendo alguma coisa. Não é assim? É isso que a palavra fala. Que se não tivesse a palavra não matarás, ninguém saberia que matar era errado. Apesar que o homicídio já veio desde Caim. Um outro exemplo, por exemplo, o adultério. Se a lei não dissesse não adulterarás, as pessoas não saberiam que adultério era pecado. É por isso que a Bíblia fala que a morte reinou de Adão até Moisés. E a lei veio para mostrar a condição do homem. A lei veio para mostrar que o homem não consegue cumprir e que ele está longe de Deus, ofendendo a Deus, e que ele precisa clamar urgente por um Salvador. Amém? Ao tentar cumprir a lei e não conseguir, porque ela é incapaz, porque a lei é o padrão de Deus, é quem Deus é, ela é boa, justa. Alguém ao tentar cumprir não consegue, ele vai clamar por um Salvador. Quando alguém tem ciência da sua dívida, eu devo muito. Eu preciso de que alguém venha pagar minha dívida. Eu não tenho condição de pagar. Não há dinheiro no mundo que pague. A minha dívida é muito grande. É uma dívida absurda. Meu nome está sujo no céu. E aí, Jesus veio e paga a sua dívida. Não deve mais nada. Agora você pode voltar a relacionar com Deus. Isso chama reconciliação. Amém? Reconciliação. Jesus veio aquele que pegou na mão de um e levou até a mão do outro, dizendo, agora tem reconciliação. Não tem mais condenação, não tem nada que desaprove, não tem nada que afaste ele de Deus, por causa do sangue do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, amém? Isso é maravilhoso, todos os dias nós somos salvos pela sua vida. E a palavra salvo aqui, ela não é apenas salvação do inferno, mas é a salvação da angústia, salvação da miséria. A palavra salvação, que é sozo no grego, significa salvação de todas as outras coisas. Você é salvo todos os dias pela sua vida. Quando você tem vida de Deus dentro de você, você é salvo do medo, salvo da angústia, salvo da depressão, salvo da melancolia, salvo da doença, através da vida que está fluindo em você. Essa vida que reside em nós. Aleluia! É uma graça desproporcional. Nós recebemos muito mais do que aquilo que foi perdido. Adão, ele não tinha natureza divina dentro dele. Adão, ele, ao pecar, todos nós pecamos, mas o Senhor não apenas nos perdoou,
Ele nos deu algo mais. Ele nos perdoou, nos justificou, ou seja, não há mais condenação e nem passado. E ainda Ele nos dá todas as coisas em Jesus. Ele nos dá o Senhor, o Espírito Santo, para morar dentro de nós. E através do Espírito Santo nós temos tudo o que precisamos. Amém? Amém de verdade? Aleluia? Creia nisso em nome de Jesus. Creia que você tem tudo no Espírito Santo. Quanto mais você mergulhar, cavar fundo na palavra, na oração, o jejum para ajudar, né, a ter revelação, a ter clareza. Quando você mergulha mais fundo, você vai descobrindo as riquezas de Deus. Você vai descobrindo aquilo que você tem em Cristo. Vai apropriando disso. Desliga, por favor, o mouse está dando interferência. Aleluia! É uma graça desproporcional. Terceiro, para nós finalizarmos aqui, não vou conseguir compartilhar tudo. Romanos 5,15 diz: todavia não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Você agora recebeu poder de uma maneira abundante, de uma maneira absurda. Há poder disponível para você. Há poder que muda a sua vida, que muda a sua casa. O pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça, diz Romanos 6,14. Aleluia, queridos. Tem muito mais vida. Romanos 5,17, porque pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, em vida, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Você pode reinar hoje aqui. Reinar é estar acima dos problemas, das circunstâncias, é estar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, numa posição de alguém cheio do Espírito, que não deixe com que as coisas o abalem, o entristeça. Ele está acima destas coisas. Está tão cheio do Espírito que isso não o ofende mais. É o que o apóstolo Paulo vivia. Ele fala: as leves e momentâneas tribulações. São pequenas, são leves. E olha que a tribulação dele era apedrejamento, era fome, nudez, frio, perigo, espada, morte. E ele fala que era leve. Era leve ser apedrejado. Era leve ser preso. Era leve passar fome. Quando estava viajando em navios, né, o seu navio afundar, virar de cabeça para baixo, várias vezes, ser picado por serpentes, como ele foi picado, era leve para ele, porque era alguém que reinava em vida, alguém que reinava sobre as circunstâncias. Ele enxergava como leve e pequenas, momentâneas tribulações. Qual que é o grau de importância que nós estamos dando pelos problemas e dificuldades que estamos passando? Qual que é a maneira que nós estamos enxergando os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dificuldades, crises, tribulações? Se alguém que está cheio do Espírito reinando em vida, ele enxerga como algo leve, momentâneo. Aleluia! É alguém inabalável, que está reinando em vida, por causa da vida de Jesus fluindo em nós, por causa desta unção do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Por último, quero completar essa palavra, Romanos 5,20. A lei veio para aumentar o mal, a lei veio para mostrar o pecado, mas aonde abundou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais, ou superabundou em algumas outras versões. Você tem mais graça hoje por causa de Jesus, aleluia. Você tem muita graça de Deus
favor imerecido, apenas receba esse presente da salvação. Esse presente que o Senhor tem nos dado, que é Jesus, Ele mesmo é esse presente. Ele é o nosso pastor e não teremos falta de nada, porque temos Ele. Amém? Temos Ele. Se faltar alguma coisa, não teremos falta dela. Parece algo antagônico, né? É um paradoxo, mas é verdade. Não quer dizer que nada vai nos faltar, às vezes falta. Mas nós não sentiremos falta de nada. Eu estou suprido. Mas eu estou passando por essa crise. Não estou sentindo falta de nada, eu estou bem. Mesmo com essa crise, eu estou bem porque eu tenho o Senhor. Porque Ele é meu pastor, aleluia. Estou passando por essa angústia, essa leve momentânea tribulação, esse deserto. Mas não tem faltado nada para mim. Eu tenho o Senhor, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou pleno, cheio do Espírito. Eu estou cheio do Senhor, aleluia, satisfeito nele. Vamos orar ao Senhor. Coloca um cântico, por favor, daí. Vamos orar, feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você nesta noite, para que você cresça, para que nós venhamos crescer em revelação que o Senhor tem muito mais para nós. Muito mais para nós, muito mais alegria, porque a graça dele nos basta, muito mais provisão, muito mais saúde, muito mais do que as pessoas do Velho Testamento, muito mais do que Adão teve. Adão teve o jardim, Adão tinha Deus todos os dias, mas nós temos muito mais. Nós temos muito mais do que Elias, nós temos muito mais do que Moisés, até mesmo do que os discípulos. Porque nós temos o Senhor, temos toda a palavra, temos o Senhor para sempre. Creia.